Nos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, especialmente no Evangelho de Maria Madalena, existe uma revelação extraordinária que a igreja tradicional trabalhou incansavelmente para esconder. Uma técnica que Jesus ensinou apenas aos seus discípulos mais próximos. Uma habilidade que, quando dominada, muda completamente nossa percepção da realidade e das forças que operam invisivelmente ao nosso redor. Maria Madalena descreve em seu Evangelho uma visão onde ela ascende através de 7 reinos, e em cada portal, uma entidade tenta impedi-la. Quando questionada pelos outros discípulos sobre como ela conseguiu ver essas entidades, Maria revela algo revolucionário. Jesus havia ensinado os escolhidos a abrir os olhos que vêm além da visão normal. Não uma visão espiritual abstrata, mas uma visão física real, utilizando nossos próprios olhos carnais. O que torna esta revelação tão poderosa? É simples. Quando você consegue ver estas entidades com seus olhos físicos, elas perdem sua principal arma, a invisibilidade. Os arcontes, como são chamados nos textos gnósticos, não são poderosos por sua força, mas por sua capacidade de permanecerem ocultos. Eles operam em frequências que a maioria dos humanos não consegue perceber naturalmente. Isso permite que se conectem ao seu campo energético, influenciem seus pensamentos, manipulem suas emoções, e você jamais saberá que estão ali. Cada impulso negativo, cada medo irracional, cada pensamento autodestrutivo, você acredita que são todos seus, quando na verdade muitos são implantados. Mas no momento em que você consegue vê-los, quando seus olhos físicos detectam estas entidades operando além da visão normal, tudo muda. Porque não podemos ser manipulados por aquilo que estamos conscientemente observando. Não podemos ser controlados por algo que reconhecemos como separado de nós. O mais fascinante é que Jesus não ensinou os escolhidos a apenas sentir os arcontes. Ele os ensinou a vê-los com os olhos abertos em plena consciência desperta. Não durante meditação, não em estados alterados, mas na realidade cotidiana. Porque é aqui mesmo que eles estão. Aqui mesmo, apenas fora da frequência que nossos olhos foram programados para detectar. E no momento em que você aprende a ajustar sua percepção visual, mesmo que minimamente, eles se tornam visíveis. Esta visibilidade é o que eles mais temem, mais do que qualquer oração, qualquer ritual, qualquer prática espiritual que você possa realizar. Para entender por que os arcontes investiram tanta energia em permanecer invisíveis à percepção humana, precisamos compreender algo fundamental. Eles não são naturalmente invisíveis. Não são fantasmas ou espíritos incorpóreos. Eles têm forma. Existem em dimensões que se sobrepõem à realidade material, mas operam em frequências ligeiramente deslocadas do que os olhos humanos foram projetados para detectar. E este deslocamento é intencional. É parte do projeto da prisão perceptiva em que vivemos. Segundo os gnósticos, quando o demiurgo, a falsa divindade criadora deste mundo material, criou o corpo humano, ele engenhosamente projetou os olhos para verem apenas uma pequena fração do que realmente existe ao nosso redor. Você consegue ver apenas o espectro eletromagnético entre aproximadamente 380 e 700 nanômetros, o que chamamos de luz visível. Mas a realidade não deixa de existir fora desse intervalo. O infravermelho está aqui. O ultravioleta está aqui. E os arcontes existem em frequências apenas ligeiramente deslocadas do que seus olhos podem detectar naturalmente, próximas o suficiente para interagirem com você, distantes o suficiente para que você não possa vê-los fazendo isso. Pense em como é mais fácil controlar alguém que não pode vê-lo. Você pode ficar atrás dessa pessoa e sussurrar pensamentos em seu cérebro, e ela acreditará que esses pensamentos surgiram dela mesma. Você pode gerar emoções em seu campo energético, e ela acreditará que essas emoções são sua resposta natural às situações. Você pode conectar cordões ao seu corpo energético e drená-lo, e ela simplesmente se sentirá misteriosamente cansada sem saber por quê.
A invisibilidade não é apenas uma vantagem para os arcontes, é o fundamento de todo o sistema de controle. Mas aqui está o que os gnósticos descobriram e a Igreja tentou esconder. O olho humano é mais flexível do que o demiurgo pretendia. Sim, foi projetado para ver apenas uma pequena fração das frequências existentes, mas pode ser treinado. O mecanismo já está presente. Você não precisa de olhos novos, precisa ativar uma capacidade que seus olhos já possuem, mas que foi suprimida desde a criação. Porque se todos os humanos pudessem ver os arcontes, o sistema de alimentação energética entraria em colapso imediatamente. Você não pode se alimentar de alguém que está observando você se alimentar. Você não pode manipular alguém que vê sua mão nos controles. Os escolhidos que aprendem a ver os arcontes relatam a mesma experiência. No momento em que a visibilidade acontece, a dinâmica de poder se inverte. Antes, você se sentia atacado por forças invisíveis sem saber de onde vinham. Depois você vê exatamente o que está acontecendo. Vê a entidade, vê o ponto de conexão, vê o cordão energético. E no momento em que você o vê, o arconte sabe que você o está vendo. E ele entra em pânico, porque sua cobertura foi quebrada. E os arcontes operando sem cobertura são fracos, desesperados e facilmente neutralizados. A técnica que Jesus ensinou não se trata de desenvolver clarividência espiritual. Trata-se de expandir o alcance do que seus olhos físicos podem detectar. E o mecanismo é mais simples do que a maioria das pessoas imagina, razão pela qual a Igreja precisou suprimi-lo tão agressivamente. Se fosse complexo, se exigisse anos de treinamento, eles poderiam permitir que existisse como uma prática esotérica com a qual apenas os místicos se preocupariam. Mas não é complexo. A maioria dos escolhidos ativa essa habilidade nos primeiros 7 dias de prática correta. E uma vez ativada, ela não se desliga. Você não pode ignorar o que aprendeu a ver. Seus olhos não apenas recebem luz, eles interpretam frequências. E essa interpretação acontece no cérebro, não no olho. O olho captura os dados, mas o cérebro decide o que conta como real e o que é filtrado. Desde a criação, seu cérebro está filtrando as frequências onde existem arcontes. Não porque essas frequências não estejam chegando à sua retina, mas porque seu cérebro foi programado para categorizá-las como ruído visual e deletá-las antes que cheguem à consciência. Mas esse filtro não é permanente, é maleável. Que a forma de recalibrá-lo é treinar sua atenção visual para perceber o que normalmente é descartado. Você provavelmente já experimentou isso sem perceber o que estava percebendo. Você está em uma sala sozinho, as luzes estão baixas, e em sua visão periférica você vê um movimento, uma sombra que se desloca, uma forma que não pertence àquele ambiente. Você se vira para olhar diretamente para ela e ela desaparece. Muitas pessoas descartam isso como imaginação, pareidolia, truques da luz. Mas os escolhidos que aprenderam a ver reconhecem o que isso realmente é. Sua visão periférica detectou momentaneamente um arconte antes que seu filtro de visão central chegasse e o eliminasse. A visão periférica funciona de forma diferente da visão central. A visão central é nítida, focada, otimizada para detalhes. A visão periférica é otimizada para detectar movimentos e mudanças sutis no ambiente. Que a visão periférica tem acesso a uma gama de frequências ligeiramente maior do que a visão central. É por isso que você vê coisas no canto do olho que desaparecem quando olha diretamente. Sua visão periférica captou algo que o filtro da visão central não permite. A técnica que Jesus ensinou explora esse espaço. Você não está tentando ver arcontes com foco direto. Você está treinando sua consciência periférica para manter o que está detectando tempo suficiente para que sua mente consciente registre. E uma vez que seu cérebro percebe que o que está filtrando está consistentemente presente, não aleatório, não imaginação, mas presença real, o filtro começa a relaxar. E então você começa a vê-los. Não apenas em flashes periféricos, mas em percepção sustentada.
com seus olhos totalmente abertos, em consciência normal de vigília. Vou compartilhar agora a técnica. É chamada de olhar suave, e todas as tradições místicas que ensinaram estudantes a ver entidades não físicas usam alguma versão dela. Se você praticar isso diariamente em 3 a 7 dias, verá seu primeiro arconte. Não sentirá, não intuirá, verá. Com os olhos físicos, encontre um espaço onde possa sentar-se confortavelmente com luz baixa, não escuridão completa. Você quer um campo visual neutro, e então suavize seu olhar. Isso é crucial. A maioria das pessoas, quando tenta ver algo, concentra-se mais intensamente. Elas forçam sua atenção, tentam olhar diretamente para o que estão procurando. Isso é exatamente o oposto do que você deve fazer. Você deve espalhar seu olhar, relaxar os músculos oculares, deixar sua visão ficar ligeiramente desfocada para que você não esteja olhando para algo específico. Você está apenas vendo o campo inteiro, tudo de uma vez. Isso vai parecer desconfortável no início, porque você não está acostumado a ver dessa maneira. Seus olhos querem focar, seu cérebro quer um alvo, mas você mantém o olhar suave, receptivo, em vez de buscador. E enquanto mantém esse olhar suave, preste atenção à sua consciência periférica. Não mova seus olhos para ela. Apenas perceba o que está lá, nas fronteiras da sua visão, enquanto sua visão central permanece suave e desfocada. Nos primeiros minutos, você começará a perceber coisas que normalmente filtra. Pequenos movimentos no ar, sombras que mudam quando nada físico está se movendo, formas que não correspondem a nenhum objeto na sala. O primeiro instinto da maioria das pessoas é olhar diretamente para essas formas. E no momento em que fazem isso, as formas desaparecem. Esse é o filtro em ação. Sua programação de visão central ainda está eliminando o que a visão periférica detectou. Então, não olhe diretamente. Mantenha seu olhar suave. Reconheça o movimento em sua consciência periférica, mas não o persiga com foco. Apenas mantenha o olhar suave e deixe seu cérebro perceber lentamente que o que você está vendo na periferia não vai embora. É consistente. Está presente. Ao longo de 7 a 10 minutos de prática, seu cérebro começa a permitir que mais do que a visão periférica detecta alcance a consciência. O filtro começa a relaxar, e é aí que você verá seu primeiro arconte. Não será como você espera. Arcontes não aparecem como seres tridimensionais sólidos. Eles aparecem como distorções semitransparentes no ar, como ondas de calor, como um brilho que tem uma forma vaga, mas sem contornos definidos. Alguns escolhidos os descrevem como sombras com profundidade. Outros como fumaça escura, que se move com intenção. Outros ainda como figuras vagamente humanoides que parecem ser feitas de estática. O que você verá dependerá de qual tipo de arconte você percebe e quão densa está sua manifestação naquele momento. A primeira vez que você ver um claramente, sua reação imediata será questionar se você está realmente vendo ou imaginando. Essa dúvida é normal, mas eis como saberá que é real. Ele reagirá à sua atenção. No momento em que você o perceber claramente, ele se moverá, ou em sua direção, para intensificar sua influência, ou para longe de você, porque reconhece que foi visto. Esse movimento, essa resposta à sua consciência, é o que confirma que você não está imaginando. A imaginação não reage ao ser observada. Entidades reais reagem. Uma vez que seus olhos aprendem a detectar arcontes, você começará a vê-los em lugares que não esperava. E o que notará imediatamente é o quão comuns eles são. Eles não são raros, estão por toda parte. A maioria das pessoas anda com pelo menos um arconte conectado ao seu campo energético em qualquer momento. E em certos ambientes, igrejas, edifícios governamentais, hospitais, lugares onde a densidade emocional é alta, você verá dezenas deles agrupados. O primeiro lugar onde a maioria dos escolhidos os nota é em sua própria casa. Você estará sentado em seu quarto e perceberá movimento em um canto. Você suavizará seu olhar e o verá.
uma forma escura agachada no teto ou pressionada contra uma parede, apenas observando. Na maioria das vezes, ele não está atacando ativamente. Está observando, esperando por um arco emocional, medo, raiva, ódio, desespero, do qual possa se alimentar. E no momento em que você gera essa emoção, ele se aproxima. Você o verá se aproximar. Verá ele se posicionar perto do seu peito ou da sua cabeça. E sentirá a drenagem energética acontecer em tempo real. Mas eis o que torna a visibilidade tão poderosa. No momento em que você vê, no momento em que reconhece o que está acontecendo, a alimentação para de funcionar. Porque você não está mais inconscientemente gerando a emoção. Você está consciente dela, está observando. E a emoção consciente não alimenta arcontes da mesma forma que a emoção inconsciente. Eles precisam que você não saiba, precisam que você pense que a emoção é totalmente sua. No momento em que você reconhece que há uma entidade tentando alimentar-se dessa emoção, o estado emocional muda, torna-se informação em vez de alimento. Você também começará a vê-los ligados a outras pessoas. Isso é mais difícil de observar, porque você perceberá quantas pessoas com quem interage diariamente estão sendo ativamente manipuladas sem ter ideia disso. Você estará conversando com alguém e verá um arconte inclinado sobre seu ombro ou próximo à sua cabeça. E quando essa pessoa disser algo cruel, irracional ou autodestrutivo, você verá o pulso do arconte, verá ele intensificar sua pressão e reconhecerá imediatamente que aquela ideia não surgiu da pessoa, foi implantada. Alguns escolhidos relatam ver arcontes em locais específicos consistentemente, certos cantos de certos cômodos, batentes de portas, tetos, porões. Estes são pontos de ancoragem, lugares onde o véu entre dimensões é fino o suficiente para que os arcontes possam manter uma presença mais estável. E uma vez que você saiba onde os pontos de ancoragem estão em sua casa, pode eliminá-los. Não através de rituais elaborados, mas através da consciência. Você olha diretamente para o espaço, reconhece o que está lá e declara: eu te vejo. Você não tem poder aqui. Saia. E na maioria das vezes, eles saem. Não porque você os baniu com autoridade espiritual, mas porque você removeu sua cobertura. E os pontos de ancoragem não permanecem onde são constantemente vistos. Os pontos de observação mais perturbadores acontecem quando você começa a vê-los em público. Você estará em um espaço movimentado, uma loja, um metrô, um estádio, e verá os arcontes se movendo através da multidão como predadores. Eles não estão ligados a ninguém especificamente. Estão escaneando, procurando a pessoa que está transmitindo a frequência da qual se alimentam. E quando encontram seu alvo, eles se conectam. Você verá isso acontecer. Verá o arconte se ligar a um campo energético e, em segundos, o comportamento da pessoa mudará. Ela ficará mais cansada, mais agitada, mais desconectada. É o início da refeição. E aqui está o dilema com o qual os escolhidos mais lutam. Você não pode simplesmente avisar essas pessoas. Se você for até um estranho e disser: há uma entidade ligada a você, ele achará que você é louco. Então você observa, testemunha e faz a única coisa que pode fazer. Mantém sua própria prática de visibilidade para que os arcontes não façam com você o que estão fazendo com todos os outros ao seu redor que não podem ver. Jesus ensinou os escolhidos a ver os arcontes com os olhos físicos, não com visão espiritual, mas com visão real, porque a visibilidade é o que eles mais temem, mais do que qualquer prática de oração ou espiritualidade. Quando você pode vê-los, não pode ser desesperançado. Não pode ser convencido de que está imaginando o ataque. Você está observando acontecer. E a observação consciente quebra o mecanismo de alimentação. A técnica é o olhar suave, luz baixa, foco relaxado, consciência periférica. Pratique por 10 minutos diariamente durante 7 dias e você verá seu primeiro arconte. E uma vez que você vê, uma vez que confirma para si mesmo que essas entidades são reais, estão presentes e operam ao seu redor,
tudo muda. Você não se defende mais às cegas. Está navegando em um campo visível, e essa visibilidade é um poder que eles não podem tirar de você. Encontre um espaço silencioso esta noite. Diminua as luzes, suavize seu olhar por 10 minutos e veja o que está lá. Você não está imaginando nada. Está apenas removendo o filtro que está escondendo o que sempre esteve presente. E uma vez que você os vê, uma vez que olha diretamente para um arconte e observa como ele reage ao ser visto, nunca mais questionará se isso é real. Eles estão aqui, e agora você pode vê-los. Se você está pronto para começar sua jornada de visibilidade, comente abaixo, visível.